Fala galera, na aula de hoje nós vamos falar sobre equações. Se você não sabe o que é uma equação, fique aí que logo após a vinheta a gente continua. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lee aqui e na aula de hoje nós vamos falar sobre equações. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula. Se gostar do vídeo, dá um like. Se não gostar, dá um dislike. Comente, compartilhe com a galera e vamos que vamos. Então, pessoal, o caso é o seguinte. Para introduzir esse assunto, eu coloquei aqui um exemplo que diz o seguinte. O professor de matemática de uma turma fez a seguinte pergunta aos seus alunos. O dobro da minha idade mais 11 é igual a 91. Qual é a minha idade? Então, perceba que nós vamos ter que desvendar, ou seja, descobrir a idade do professor. Então, essa idade aqui, por ser um elemento desconhecido, ou seja, a gente não saber quanto vale, nós a chamaremos de x. Então, isso quer dizer que, de acordo com o problema, nós vamos ter que pegar essa frase aqui, ou seja, essa pergunta, a pergunta que o professor fez, e transformar para a linguagem matemática, da seguinte maneira. Então, a primeira coisa a gente já fez, que é chamar a idade do professor de x. Então, aqui a gente vai ter que colocar o dobro dessa idade. Então, se nós chamamos a idade de x, o dobro vai ser 2 vezes esse x, certo? Seguindo com o que o professor disse, nós vamos ter aqui que acrescentar 11. Nós vamos ter que acrescentar 11, então aqui mais 11. E isso tudo vai ser igual a 91. Igual a 91. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo de uma equação, onde nós teremos que descobrir esse valor de x. Inicialmente, a gente pode resolver por operação inversa. Então, deixa eu colocar aqui, resolução por operação inversa. Existem várias outras formas de resolver uma equação, mas na aula de hoje eu vou colocar por operação inversa. Então, inicialmente a gente não sabe qual é a idade do professor, não é isso? Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que seguir o problema e pegar essa idade do professor e vamos ter que dobrar. Ali, mas se a gente não sabe a idade do professor, como é que a gente vai dobrar? Exatamente. Se a gente não sabe qual é esse valor, a gente vai continuar sem saber quando a gente fizer a multiplicação por 2, não é isso? Agora, a gente vai ter que acrescentar mais 11. Agora sim a gente sabe que dá, porque segundo o problema, dá 91. Então, o dobro da minha idade, que a gente não sabe qual é, mais 11 tem que dar 91. Então, pegando o caminho inverso aqui, se eu tenho que 2 vezes a idade somado com 11 dá 91, se eu pegar o caminho inverso aqui, ou seja, ao invés de somar 11, eu tirar 11, aí eu já sei o que vai dar, né? Aqui já fica mais fácil. Então, esse númerozinho daqui, a gente já sabe que dá 80. Deu lápis. Então, aqui a gente já sabe que dá 80. Então, 80 mais 11 dá 91. 91 menos 11, obviamente, dá 80. Agora, operação inversa da multiplicação. Neste caso é, desculpe, a divisão. Então, 80 dividido por 2, aí a gente também já sabe quanto é, que a metade de 2, ou melhor, a metade de 80, é 40. Então, pessoal, aqui a gente já sabe que
o valor desse x, nesta situação aqui, vai ser igual a 40. Ou seja, o professor ele tem 40 anos. Mas vamos por partes. Então, pessoal, segundo o dicionário, uma equação é uma igualdade entre duas expressões matemáticas que se verifica para determinados valores das variáveis. Então, ó, perceba que temos a primeira coisa importante aqui, ó, é que uma equação ela é uma igualdade. Então, é por isso que aparece o igual aqui, e esse símbolozinho ele vai estar presente em todas as equações entre duas expressões matemáticas que se verifica para determinadas variáveis. Ixi, começou a complicar, que esses nomezinhos matemáticos às vezes atrapalham a vida da gente. Então, essas variáveis a gente vai entender simplesmente como as letras. Olha a moto passando aí. E essas letras nós chamaremos também de incógnitas. Incógnitas. Como tem aquela frasezinha, né? O futuro é uma incógnita, ou seja, que é uma coisa que a gente desconhece. Então, pessoal, uma equação ela tem que ter esses dois elementos. Tem que ter a igualdade e tem que ter um elemento desconhecido, que pode ser chamado de variável, pode ser chamado de incógnita, que para nós aqui vai ser simplesmente a letrinha, beleza? Então, ó, em toda a equação temos que ter esses dois elementos. Agora, nós também poderemos perceber que em uma equação nós temos duas partes. Uma parte antes da igualdade e uma parte depois da igualdade. Essa parte antes da igualdade nós a chamaremos de primeiro membro. E a segunda parte depois da igualdade nós chamaremos de segundo membro. Então, em toda a equação, a parte antes da igualdade é o primeiro membro e a parte depois da igualdade é o segundo membro. E esse valor aqui, que é correspondente ao valorzinho da incógnita, da letrinha, que a gente pode ter qualquer letra do alfabeto, como veremos a seguir, nós chamaremos de raiz ou solução da equação. Raiz ou solução da equação. Então, nesta situação aqui, que nós chamamos a idade do professor de x, a raiz ou solução é x igual a 40, porque o dobro de 40 acrescentado de 11 dá 91, já que 2 vezes 40 dá 80, somado com 11 dá 91. Beleza, pessoal? Então, isso é o que a gente chama de equação. Então, a gente poderia ter várias outras situações aqui, ó, vários outros exemplos de equação. Como esse aqui, ó. Outra moto passando aí. X mais 3 é igual a 8. Nós também temos uma equação onde aqui nós temos o primeiro membro. Aqui nós temos o primeiro membro e aqui nós temos o segundo membro. Que isso é uma equação que nós veremos posteriormente, uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Aqui na letra B, 3a menos b igual a 45. 3a menos b é o nosso primeiro membro, enquanto que o 45 é o nosso segundo membro. Onde aqui nós também temos uma equação do primeiro grau, só que agora nós temos duas incógnitas. Perceba que nós temos aqui o A e o B. Bem, já aqui na letra C, nós temos aqui x ao quadrado mais 5x é o nosso primeiro membro. E cadê? Aqui, 6 menos 2x é o nosso segundo membro. E aqui nós temos uma equação já do segundo grau, e depois a gente vai aprender como é que identifica o grau de uma equação, só que nós temos aqui com uma incógnita apenas. Aí você poderia dizer, ali, mas tem um x ao quadrado aí, tem um 5x, tem um menos 2x no segundo membro,
mas perceba que a letrinha é exatamente a mesma. Então, ó, aqui eu tenho uma incógnita apenas, aqui eu já tenho duas, o A e o B, e aqui eu também só tenho uma porque é o mesmo x. Quando a gente estiver na parte de resolução, a gente vai ter que determinar um x que torne essa igualdade verdadeira, colocando o mesmo valor aqui, aqui e também aqui. Beleza? Então, ó, nós vamos falar sobre resolução de equação por tentativas. Observe a raiz da equação 5x, obtenha, melhor dizendo, a raiz da equação 5x menos 2 igual a 13 por tentativas. Então, pessoal, perceba que nós temos aqui uma multiplicação, porque 5x é a mesma coisa que 5 vezes o valor de x. Então, como a questão ela fala por tentativas, então, primeira coisa, vamos ver se o x ele corresponde a 1. Então, para saber se esse x ele é igual a 1, nós temos aqui que pegar a equação 5 vezes x menos 2 igual a 13 e verificar se essa igualdade ela se torna verdadeira com essa raiz aqui, x igual a 1. Então a gente simplesmente vai substituir esse x aqui por este 1 e fazer as operações matemáticas necessárias. Então 5 vezes x vai ficar 5 vezes 1 menos 2 igual a 13. Então aqui a gente já pode perceber que se multiplicar 5 vezes 1 vai dar 5. E 5 menos 2, obviamente, não é igual a 13. Porque a gente sabe que 5 menos 2 é 3 e não 13. Então aqui a gente tem uma sentença falsa, porque a igualdade ela não se tornou verdadeira, né? Então a gente vai tentar um novo número aqui. Digamos que a gente vai experimentar aqui x igual a 2. Então pega a mesma equaçãozinha, 5 vezes x menos 2 igual a 13. E agora a gente vai pegar, substituir esse x por esse 2 aqui. Então aqui a gente tem 5 vezes 2 menos 2 igual a 13. E agora, fazendo a multiplicação aqui, nós temos 5 vezes 2 dá 10. E aí, 10 menos 2 é igual a 13? Não. Por que não? Porque 10 menos 2, na verdade, dá 8, não dá 13. Então, aqui, a gente novamente tem uma sentença falsa. Vamos tentar aqui o x igual a 13. X igual a 3. Então, se a gente tem aqui, ó, 5 vezes x menos 2 igual a 13, então se a gente substituir aqui, esse x aqui pelo 3, a gente vai ter o quê? 5 vezes 3 menos 2 igual a 13. Então, desta forma, a gente vai ter o quê? Multiplicando aqui, 5 vezes 3 dá 15. E 15 menos 12, melhor dizendo, realmente é igual a 13. Então, pessoal, se 15 menos 2 é igual a 13, agora nós temos uma sentença verdadeira. Ou seja, quando eu substituir o x por 3, a igualdade tornou-se verdadeira. Então, isso quer dizer que esse 3 aqui é a nossa raiz ou solução da equação. Aí a gente poderia pensar, vixe, então para resolver uma equação eu tenho que ter essa trabalheira todinha? Não necessariamente, existem várias outras maneiras de resolver uma equação, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas, beleza?
Então, ó, mais uma vez, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações. Se gostou da aula, dá um like, se não gostou, dá um dislike, mas comenta alguma coisa aí embaixo, compartilhe com seus amigos e até a próxima aula. Valeu!